O livro mais recente, produto das pesquisas do nosso grupo, DASA em Núcleo de Estudos Hermenêuticos, é o Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. Este ano de 2014, este ano está sendo rico em produções e rico em pesquisa. Temos pesquisado bastante e também é o ano em que sai a nova edição do Verdade e Consenso, enfim, do próprio Jurisdição e Decisão Jurídica, mas o Lições de Crítica Hermenêutica do Direito busca especificar já no início, né, aquilo que nós estamos chamando, né, na crítica hermenêutica do direito, de método hermenêutico. E isso tudo porque, e isso está aqui bem no início do livro, né, a discussão que se faz sobre paradigmas. Hoje, quando nós estamos discutindo o direito brasileiro, nós inexoravelmente temos que falar sobre o novo e o velho. Né? O novo não consegue nascer e ele não consegue se impor. Talvez o grande problema resida no fato de que o novo não consegue se mostrar. Quer dizer, o velho é tão forte que vela as mínimas possibilidades. Por isso, eu trabalhei, criei, adaptei aquilo que se chama de alegoria do hermeneuta. O hermeneuta que chega na ilha e ele encontra e constata lá que as pessoas ainda cortam a cabeça do peixe, desprezam a cabeça e desprezam o rabo, mesmo diante da escassez de alimentos. E isto independente do tamanho das panelas ou das frigideiras. O hermeneuta não se contenta com isso, ele não se contenta com a resposta que os ilhéus vão dar, ele vai fundo. Então o hermeneuta vai revolver o chão linguístico em que está assentada aquela tradição, né, revolvendo esse chão linguístico, fazendo uma desleitura, fazendo com que esse fenômeno acabe aparecendo, né, naquilo que de fato ele é na sua originariedade. E aí o hermeneuta descobre que a senhora mais velha da ilha, ela vai dizer que antigamente os peixes eram grandes e as panelas pequenas, então os nativos desprezavam a cabeça e desprezavam o rabo. E este era um costume que se estabeleceu. E hoje, embora os peixes sejam menores e que as panelas sejam maiores e os peixes sejam faltantes, ainda assim os nativos continuam cortando o rabo e a cabeça. E os nativos respondem, não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Eis o senso comum. Esse é o ponto central das nossas pesquisas, na medida em que nós, ainda tentando sempre também resgatar Luiz Alberto Vará, no riquíssimo conceito de sentido comum teórico, fazer com que nós possamos desmitificar e desmistificar aquilo que faz com que as camadas de sentido, que são historicamente postas e sobrepostas e justapostas sobre os fenômenos, sejam tirados aos poucos naquilo que nós vamos chamar, né, o Stein tem trabalhado bem isso, o Stein, que é a questão a partir do Bloom, que é as desleituras. Então, fazendo as desleituras, nós revolvemos o chão linguístico onde está assentada aquela tradição, reconstruímos a história institucional do fenômeno, e esse fenômeno já não será esse, mas será outro, será aquele que, digamos assim, está descascado. E aí, neste livro, no Crítica Hermenêutica do Direito, eu trago alguns exemplos, né, de como isso como nós aplicamos isso tanto na cotidianidade das práticas dos tribunais, como também aqui na academia. Existe hoje um conjunto de dissertações e livros, né, se nós pegarmos, por exemplo,
o livro do Danilo Pereira Lima, que sai pela Livraria do Advogado, brevemente. Pegamos o livro sobre ativismo da Clarissa Tassinari, se nós pegarmos o livro do Adalberto Romerding, se nós pegarmos o livro do Maurício Ramírez, pegarmos o livro que sai também brevemente do Rosivaldo Toscano, um conjunto de obras hoje, né, que adotam, utilizam esta metodologia, esse método fenomenológico, o método hermenêutico, em que nós, pela crítica hermenêutica do direito, nesta imbricação entre Gadamer e Dworkin, nesta antropofagia que nós fizemos daquilo que o Gadamer vai estabelecer como hermenêutica filosófica, daquilo que ele aproveita da filosofia hermenêutica de Heidegger, e fazendo uma imbricação com a teoria integracionista, enfim, essa questão da coerência e da integridade, né, que no fundo recupera a noção de tradição do próprio Gadamer. Nós estabelecemos isso como uma coisa nossa, uma coisa nova, que é a CHD, que é a crítica hermenêutica do direito. É isso que hoje é importante num país como o nosso, em que tem uma baixa constitucionalidade, em que os códigos são velhos, em que nós estamos trabalhando um novo Código de Processo Civil, que ainda não foi aprovado, está próximo de ser aprovado, a necessidade de um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal e, fundamentalmente, fazer com que tenhamos condições de estabelecer atribuições de sentido para uma Constituição rica em direitos, uma Constituição que se pode chamar de compromissória, uma Constituição ainda dirigente, num país em que nós temos este texto e temos uma realidade carente de direitos. A grande questão nesse sentido é saber os limites do judiciário, porque a corrida ao judiciário para tentar buscar, digamos, a concretização dos direitos, ela acaba criando sempre o perigo daquilo que se pode chamar de juristocracia, aquilo que o Ian Hirsch vai falar de juristócracia e que nós podemos chamar de judiciariocracia. Então, as nossas pesquisas, entre outras coisas, hoje, visam preservar a autonomia do direito. A autonomia do direito para demonstrar os limites da aplicação do judiciário, o limite, enfim, da atuação do próprio Ministério Público, né, de olho no gato, de olho no peixe, para tentar preservar a autonomia do direito, para evitar os predadores endógenos e externos, endógenos e exógenos do direito, né, num país, né, em que uma ressaca interpretativa fez com que surgisse uma série de teorias, teorias ativistas, teorias decisionistas, que fizeram com que o judiciário se agigantasse e criássemos um caos interpretativo no Brasil. Isso é muito perigoso, porque com isso nós fragilizamos a própria democracia. Então, nesse sentido, a crítica hermenêutica do direito, ela tem esse nítido viés hermenêutico no sentido da preservação de textos para fazer com que o direito tenha as condições de ser emancipatório, porque se ele for substituído pela moral ou por outras questões, ele perde a sua autonomia. Esse é um ponto importante. Meu nome é Rafael, eu sou bolsista de iniciação científica aqui da Unicinos, estou no 8º semestre do curso de Direito. Eu gostaria de perguntar para o professor Lene de que modo a diferença entre filosofia do direito e filosofia no direito consegue abrir outras possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico. Bom, essa é uma discussão muito cara, muito rica, muito importante, que há muitos anos eu tenho travado com o professor Iranildo Stein. O professor Iranildo Stein, para mim, o filósofo mais importante do Brasil. O professor Stein tem uma formação jurídica também.
E há alguns anos atrás começamos a discutir essa questão da relação do direito com a filosofia sob um outro patamar, né? Um patamar que não colocasse simplesmente a filosofia como um ornamento, como se o direito e a filosofia fossem polos estanques, e como se a filosofia servisse apenas para um bom argumento. Mas isso, quando se cai nessa armadilha, nós primeiro dispensamos a filosofia quando queremos, segundo, nós não colocamos ela como condição de possibilidade. Então a filosofia acaba sendo usada como uma espécie de lógica. Então daí, isto é uma perspectiva que se tem do Heidegger, né, lá quando ele vai falar que a filosofia é hermenêutica. Gadamer vai dizer que a hermenêutica é filosófica depois. Mas exatamente para mostrar que a filosofia não é lógica. Então a filosofia não é algo simplesmente à minha disposição, ou algo que eu vou usar argumentativamente até para deixar o meu discurso mais bonito. Esse talvez seja um grande equívoco hoje de quem pensa que pode confundir compreensão e argumentação. Ou seja, discursos hermenêuticos e discursos apofânticos, por assim dizer. Né? Discursos, digamos assim, meramente explicitativos, que seria uma espécie de filosofia do direito. A filosofia no direito vai ser esta em que a filosofia é condição de possibilidade. Isto quer dizer o quê? Em tempo pequeno, assim, para dizer rapidamente. Isto quer dizer que a filosofia ela tem que ser analisada a partir dos grandes paradigmas. Ou seja, quando eu estou falando hoje sobre protagonismo judicial, necessariamente eu tenho que ter presente que para um protagonismo judicial, para fazer uma anamnese, uma discussão sobre protagonismo judicial, eu preciso conhecer aquilo que é a condição de possibilidade do sujeito da modernidade. Então eu tenho que saber qual é o paradigma filosófico em que se forjou, por exemplo, o discurso do Oscar Bülow, quando ele vai dizer, faz o seu discurso solipsista, né, naquele sentido de que o direito romano não foi recepcionado ainda pelo direito alemão e essa é a tarefa dos juízes. E depois o socialismo processual, etc. Klein, Menger, etc. Como que se dá? Se dá num ambiente filosófico. Esse ambiente filosófico é condição para eu compreender, por exemplo, hoje o protagonismo. Mas eu, para poder compreender também o ambiente filosófico, hoje eu preciso saber como que hoje um juiz se comporta, digamos assim, como um juiz boca da lei. O que filosoficamente sustenta isso? Né? Por exemplo, o objetivismo do século XIX, né? O objetivismo do positivismo clássico. E, ao mesmo tempo, esse juiz, no momento em que ele se torna, digamos assim, proprietário dos sentidos da lei, por que eu faço uma crítica que esse juiz é um solipsista? O solipsista é Selbstsüchtiger, aquele que se basta, porque por trás tem paradigmas filosóficos. Então, a filosofia no direito é isto, é fazer com que ela, como condição de possibilidade, ela ajude a desler, a fazer uma desleitura da dogmática jurídica, naquilo que ela se conforma e conforma e naquilo que é o senso comum, digamos ainda, das práticas jurídicas cotidianas. Bom, meu nome é Guilherme, sou estudante da Unicinos, estou no 4º semestre e sou bolsista de iniciação científica. Eu queria perguntar para o professor se é possível estabelecer alguma relação entre o positivismo jurídico e a pesquisa no direito. Essa questão é muito importante porque ainda nós estamos inseridos no imaginário que pensa o direito em dois mundos, assim, né? Uma espécie assim de o juiz boca da lei, que seria o formalismo jurídico, e o modo de superá-lo. Essa tem sido a grande discussão dos juristas. Isso quer dizer, por exemplo, que no imaginário das pesquisas jurídicas mais tradicionais, ou essas que estão aí por aí, elas pensam que
Positivista é todo sujeito que diz que o sentido está na própria lei, aquela questão, o juiz boca da lei, ou então letra fria da lei. Muitos confundem ainda Kelsen com um positivista exegético, etc., né? Uma leitura torta de Kelsen, né? Isso é um problema. E que não positivista, ou pós-positivista, ou antipositivista, seria todo aquele que supera essa velha questão do positivismo clássico. O grande problema, portanto, na pesquisa do direito é um gap, um buraco que existe naquilo que é a compreensão do positivismo. Isto quer dizer, em outras palavras também, novamente, a importância da filosofia no direito. Enquanto, por exemplo, a hermenêutica, né, ou a fenomenologia hermenêutica, de onde é que surge a hermenêutica, ou a hermenêutica filosófica e a crítica hermenêutica do direito, criada aqui, ela é uma cadeira que se assenta entre dois grandes paradigmas, o paradigma objetivista e o paradigma subjetivista. Ou seja, há uma superação do problema, por exemplo, do juiz boga da lei ou do juiz dono da lei, para ser bem simples. Ora, isso é importante que se saiba na medida em que, se paradigmaticamente no plano filosófico nós temos uma superação disso, como é possível que os juristas ainda continuem pensando no mundo dual ou nessas dicotomias? Claro que positivismo é uma questão muito mais complexa, a começar no debate entre Hart e Dworkin, em que Dworkin vai mostrar que a característica fulcral do positivismo é a discricionariedade. Então, como alguém pode ser pós-positivista e defender ao mesmo tempo a discricionariedade? Eis o dilema. Esse é um ponto central das nossas pesquisas aqui, todos os nossos textos aqui no nosso grupo de pesquisa, e vocês são testemunhas, né, nas salas de aula, nós estamos sempre tentando mostrar os equívocos das pesquisas tradicionais e o reducionismo quando se fala sobre o que é isto ou positivismo. Bem, meu nome é Fabiano, sou estudante de Direito, estou no 10º semestre. Minha pergunta para o professor é qual seria o papel da doutrina e da produção acadêmica em relação à análise das decisões dos juízes e dos nossos tribunais? Bom, essa questão também é muito importante porque ela é fulcral nas nossas pesquisas, né? No sentido de saber qual é o papel da doutrina, né? A doutrina, certa vez eu disse em Portugal que a doutrina não doutrina mais, e aí alguém veio para o Brasil e disse: o professor Lênio disse que ninguém doutrina. Não, digo, a doutrina não doutrina mais como deveria doutrinar. Então, nesse sentido, é um longo trabalho que temos que fazer, né? Eu tenho brincado com isso, não há intelectual bronzeado, né? Então tem que ler muito, a doutrina tem que ser profunda e a doutrina tem um papel constrangedor. O que quer dizer isso? A doutrina tem que constranger epistemologicamente, né? Os tribunais, a doutrina. Eu tenho inclusive inventado que eu sofro de LER, L-E-E-R, que é uma lesão de esforço, lesão por esforço epistêmico repetitivo. Tenho insistido no ponto de que a doutrina deve doutrinar, no sentido de que ela tem que fazer com que, quando os tribunais se equivocam, ou quando os juízes se equivocam, a doutrina tem que apontar isso para que nós possamos, a partir disso, né, efetivamente fazer com que a academia tenha o seu valor. Ou seja, isso quer dizer que o direito não é aquilo que os tribunais dizem que é, porque se o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, pode fechar as faculdades, não precisa fazer eventos, não precisa fazer nada, porque afinal o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Não, o direito é um fenômeno muito mais complexo. O direito é um fenômeno complexo, difícil de aprender. Se o direito fosse fácil, seria piriguete, né? Embora muita gente fique escrevendo aí livros, direito simplificado, facilitado, etc, 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 eu continuo na trincheira dizendo que o direito é um fenômeno complexo e a doutrina tem que doutrinar no sentido de estabelecer as condições de possibilidade de um discurso que preserve a autonomia do direito, por exemplo.
Bom, eu sou o David Amaral, faço parte do DASEN, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, e eu quero perguntar para o professor como o professor avalia as metodologias de ensino e pesquisa no Brasil e qual a influência dos concursos e do exame de ordem nesse processo. Pois é, eu tenho feito críticas duras com relação ao modo, né, estandartizado de ensino jurídico no Brasil. Uma cultura manualesca que eu denuncio há mais de 20 anos, que Luiz Alberto Vará denunciava há 40 anos, né? O ensino prêt-à-porter, prêt-à-parler, prêt-à-penser, um ensino que vem prontinho. Hoje, e eles se sofisticaram, né? Eles se sofisticaram. Há um conjunto de instrumentalizações que se faz do ensino, em que hoje já existem resumos para professores, quer dizer, o professor já recebe uma espécie de kit aula, ele recebe um resumo da aula pronta. E então o aluno acaba não refletindo mais, o aluno acaba sendo uma espécie de repetidora de conceitos. Isso é um problema seríssimo, porque está ligado às outras questões paradigmáticas que eu falei antes. Por trás disso, em consequência disso, nós temos o quê? Os concursos públicos e o exame da ordem que viraram quiz shows. Então nós não passamos mais experts, nós passamos espertinhos, espertos, o sujeito que decora, o sujeito que fica rapidinho, que pega lá o livro classificado, etc. Né? E nós não damos conta da complexidade do fenômeno jurídico e nós não nos levamos a sério, o direito não se leva a sério. Os juristas acabam não se levando a sério. Você não se operaria com um médico que escreve um livro chamado Operação Cardíaca Facilitada. Tenho certeza que nenhum dos que estão vendo essa entrevista, esse programa, esse debate, se operaria com um médico desse tipo. Agora, no direito tudo é possível. Plastificações das simplificações que se colocam, no resumo do resumo, isso acaba criando esse imaginário, um imaginário do homo facilitatus, né? do homem gambiaráticos, né? Porque no Brasil nós fazemos gambiarra. O ensino jurídico virou uma grande gambiarra, um puxadinho hermenêutico para cá, outra puxadinha para lá, e nós vamos levando. E aí, essa é a nossa tarefa de resistência democrática. Nós temos essa função, a pesquisa, vocês, nós, estamos no nosso grupo, todo o Brasil que vai essa mensagem de estudar muito. Não há intelectual bronzeado, como disse. Isto é, nós temos que estudar muito para mostrar, para desmitificar e desmistificar o modo estandartizado com que o ensino jurídico está simplesmente reproduzindo velhas práticas e deixando de lado o fator transformador do direito, né, que é uma Constituição rica em direitos, né, como a Constituição brasileira. Então, nesse sentido, né, eu gostaria de deixar esta mensagem, né, para esse evento, né, tão importante, para que os nossos alunos, que estão nos assistindo, possam refletir acerca desta questão tão importante que é a pesquisa jurídica brasileira. Nós há muitos anos estamos trabalhando isso, a produção de livros nesse sentido, como já disse, dos alunos, mas também, digamos assim, tudo mais começa com o Hermenêutica Jurídica em Crise, que hoje está na sua 11ª edição, mas que também já está também na 16ª tiragem por aí. O Verdade e Consenso, que talvez seja um dos textos mais difíceis de ler, eu confesso, mas é um texto profundo. Hoje, um texto que está na sua 5ª edição, que tem 2 traduções no exterior. O Jurisdição Constitucional e a Decisão Jurídica, quase com 1000 páginas hoje, que tenta trabalhar exatamente essas grandes questões com uma teoria da decisão. E também temos este livro, né, que produzimos junto com o Canotilho, com o Gilmar Mendes, com o Lingo Sardas, que é o conjunto de juristas do Brasil, para trazer, digamos assim, a dogmática jurídica de um modo mais sofisticado, por exemplo, que são os comentários à Constituição, e também o compreender direito
que é uma crítica ao senso comum, como o senso comum pode nos enganar, que é o compreender 2, e também o compreender 1, que é desvendando as obviedades do discurso jurídico. Enfim, são estas questões que queríamos dizer. Eu quero agradecer ao meu grupo, que está incompleto, que ele é maior que esse, que cotidianamente trabalha comigo, e quero saudar a todos do evento, quero saudar e quero dizer e quero incentivá-los no sentido de que leiam muito. É muito importante, porque o direito efetivamente, para quem consegue compreendê-lo, ele é gratificante.